Olá, meus amigos do SELEC, Centro Espírita Luz, Esperança e Caridade. É sempre com muita alegria que nós vimos atender ao pedido e agradecer pela confiança e nos convidar a conversarmos um pouco mais sobre essa doutrina de paz, de luz e de amor que vem trazendo consolo aos nossos corações. E nós vamos hoje conversar a respeito deste livro, Caminho, Verdade e Vida, de Chico Xavier, psicografado, né, e trazido por Emmanuel. O item dele é o 62, Parentela. E nós vamos discorrer um pouquinho a respeito deste assunto, esperando sempre que nós possamos compreender a, a profundidade da mensagem e sermos fiéis àquilo que está sendo trazido pelo nosso irmão. Mas antes de iniciarmos a leitura, nós vamos fazer a nossa prece inicial. Vamos orar? Divino e amado Mestre Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por mais uma oportunidade de aprendizado desta doutrina de paz, de luz e de amor, que vem trazer o consolo aos nossos corações. Rogamos o auxílio e o concurso dos bons espíritos, para que possam nos incluir na melhor maneira de trazer os teus ensinamentos com simplicidade, com tranquilidade, atingindo aos corações sequiosos do teu Evangelho. Que possamos ser simples, intérpretes fiéis da tua mensagem, hoje e sempre. Que assim seja. E o item inicia com um texto do Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 3, que diz assim: E disse-lhe: Sai de tua terra e dentre a tua parentela, e dirige-te à terra que eu te mostrar. E Emmanuel, discorrendo sobre esse texto do Atos dos Apóstolos, ele diz assim: Nos círculos da fé, vários candidatos à posição de discípulos de Jesus queixam-se de sistemática oposição dos parentes com respeito aos princípios que esposaram para as aquisições de ordem religiosa. Vamos dar uma pausazinha e abrir um parêntese para que a gente possa conversar a respeito dessa primeira parte desse texto, né? Quantos e quantos de nós têm essa dificuldade referente às questões da religiosidade quando resolvem seguir ou professar uma fé que muitas vezes pode vir a divergir dos demais parentes. Um exemplo muito claro disso, a gente tem em diversas histórias que são trazidas pelo próprio Emmanuel nos romances que ele vem nos trazendo ao longo do tempo, veio nos trazendo, né, por Chico, ao longo do tempo, onde ele traz para nós as histórias, inclusive as sucessivas encarnações dele, de Chico Xavier, demonstrando a todos nós os exemplos de vida de alguns dos seus personagens. A exemplo, nós temos a nossa irmã Célia, que atendeu ao chamado da Boa Nova, dos Evangelhos de Jesus, e que não era muito compreendida pelos seus pais, mas que, pelo seu testemunho de fé, abraçou o coração do seu avô, Neio Lúcio. A gente tem também o exemplo de Alcione no livro Renúncia, o quanto ela traz ali o exemplo de firmeza e de perseverança, de fé diante dos evangelhos.
Nós temos o exemplo de Quinto Varro, que também vem trazendo ali firme o seu propósito. Temos o exemplo de Abigail e Estevão, que também trazem ali, dentro do. Quando encontram, após, já conhecendo os contextos do Evangelho, trazido, da Torá, e quando apresentado aos ensinamentos do Cristo, abrem o coração para a profundidade daquilo que o Mestre veio trazer e se tornam grandes exemplos, de seguir a conduta do Cristo. Nós podemos ver como exemplo muito claro o nosso irmão Paulo de Tarso, que trazia uma eloquência nas suas palavras e professava a sua religiosidade até encontrar-se com Jesus. E dali passar a seguir os seus ensinamentos e ser relegado pelo próprio pai, né? Onde o pai não quis mais nem auxiliá-lo de forma alguma para a sua subsistência, por ele estar seguindo o preceito do Cristo. A gente viu na história da humanidade vários exemplos disso. A gente viu o próprio Francisco de Assis, que quando resolveu atender ao chamado do Cristo, o seu próprio pai lhe exige que não leve nada do qual ele possuía, porque o pai era muito aquinhoado, e nos narra a história de que ele tira até as vestes que estava vestindo e sai nu quando alguém da comunidade, se apiedando da sua condição, joga ali, um pano de estopa e uma corda para que ele pudesse cobrir o corpo e ali amarrar, para não sair daquela maneira, se tornando ali uma forma, um exemplo de vestimenta, de simplicidade para os franciscanos. E aí, se a gente for pelos exemplos, a gente vê diversos exemplos de conduta onde esses perrengues familiares podem vir a acontecer. Nos dias de hoje, nós vemos muitas vezes exemplos disso acontecer junto a vários irmãos que professam a sua religiosidade, quando não comungam com a religiosidade que a sua família professa. Eu, por exemplo, na minha família, sou a única espírita atualmente. E desde que eu me, me afinizei com a doutrina, isso trouxe bastante dificuldades nas relações familiares, inclusive de pessoas, da família, ridicularizarem, rirem. Anteriormente, logo quando eu iniciei na doutrina, eu era casada com o pai dos meus filhos e ele não seguia, não professava a, a religiosidade espírita. Nós frequentávamos anteriormente a Umbanda, um templo religioso da Umbanda próximo à casa da sua mãe. Ele continuou frequentando lá, mas eu me afinizei melhor na doutrina dos espíritos e chegava muitas vezes a ser questionada se eu iria levar a cama para o centro, se eu iria morar agora no centro, essas coisas que muitas vezes vêm como teste para nós, para nos fortalecer no desejo e na sinceridade de querer permanecer. E que às vezes nos fere a alma ouvir determinadas informações, porque a gente vê na doutrina, a gente encontrou, eu pelo menos encontrei, o consolo para o meu coração, o esclarecimento de diversas dúvidas que pairavam na minha mente, na minha alma, e que não tinha respostas na minha antiga religião, que eu era católica. Fui criada, desde criança, em tenridade, no catolicismo.
mas eu nunca aceitei a questão do ter um intermediário para conversar com o alto, que era o padre à época, porque eu julgava que ele era um homem igual a todos nós e não tinha moral, né, adequada para poder estar nos julgando, porque eu acreditava que, como ser humano igual a todos os outros, ele não tinha aquela condição de apenas ele ter a possibilidade de conversar com o alto. E todas essas questões que a gente vai se questionando, porque uma criança nasce doente e a outra nasce perfeita, que Deus é esse? Então, vários questionamentos que nos fazem ir buscar respostas. E quando a gente diverge do seio familiar diante daquilo que a gente vai buscar e que acalenta nossa alma, nosso coração, isso nos traz muitas vezes muitas dificuldades no nosso galgar do nosso conhecimento dos ensinos, né? Então, essa dificuldade que é trazida, né, os ciclos familiares, as divergências em relação à oposição dos parentes, isso é bastante comum que a gente vê acontecer. Quantas e quantas, quando eu participei de um centro espírita lá em Ribeira, é, o, o, a maior gama de pessoas que participavam desse centro eram mulheres, das quais os seus esposos não frequentavam o centro, assim como na época, né, aquele que era a pessoa com quem eu vivia, que era o pai dos meus filhos, também não frequentava o centro juntamente comigo. E eu via de todas as amigas que participavam as mesmas dificuldades. A dificuldade de estar presente na casa espírita com mais frequência, porque causava conflitos no seio familiar, que muitas vezes, em reunião de final de semana, trazia um certo dissabor. Quando a gente precisava ou desejava participar da campanha do quilo, muitas vezes isso trazia problema, porque não era todo domingo, mas o domingo que a gente resolvia participar da campanha do quilo, muitas vezes se inventava um passeio ou se exigia ir para uma praia ou fazer alguma coisa, justamente para chocar com o horário e trazer a discussão, a discórdia, o problema, que são intemperanças que ocorrem muitas vezes com a ajuda dos nossos irmãos infelizes ainda, que querem atrapalhar ou que querem que a gente não vá para o trabalho da seara. Mas quando a gente tem dentro de nós o desejo sincero, né, de buscar seguir e professar aquela religiosidade, todas essas intemperanças podem nos trazer um certo desconforto, às vezes alguma dor na alma, tristeza, às vezes discussões, mas nos servem muitas vezes de fortaleza para seguirmos adiante na proposta da qual nós nos destinamos. E engraçado que nesse período, né, de conturbação, porque aqueles que me conhecem sabem que hoje eu sou casada com o Hinaldo, ambos professamos a mesma religiosidade, ambos fazemos palestras e não temos mais o problema em relação à questão do estar presente no centro ou não estar, ou de algum atrapalhar no trabalho, né, do outro dentro da doutrina espírita, ou de não desejar que o outro faça algum trabalho dentro da doutrina espírita. Muito pelo contrário, nós nos apoiamos, nos auxiliamos, e isso tem sido para nós muito bom, porque tem nos auxiliado no trabalho e na perseverança do trabalho da Seara. Nos dá mais força para a gente seguir esse caminho, né? Mas quando não, isso se torna de fato uma certa dificuldade para todos que divergem da religiosidade, quando em um lado ou no outro há o desconforto pela religiosidade do outro, ou desrespeito muitas vezes mesmo, né? Porque às vezes há
o cônjuge que ele não aceita a religiosidade que o outro resolveu professar. E aí cria muitos dissabores. E isso pode chegar a trazer, muitas vezes, até a separação do casal. Né? Mas a gente via a dificuldade quando a gente precisava fazer algum trabalho naquela casa espírita da qual nós frequentávamos, porque tínhamos que conciliar o horário de disponibilidade das trabalhadoras, daqueles que trabalhavam na casa, que a maioria eram mulheres, para que a gente pudesse ter o número de pessoas de fato que nos auxiliasse. E muitas vezes aquela trabalhadora que a gente contava para determinado trabalho, naquele dia determinado, muitas vezes não podia vir por algum problema que ocorria no seu seio familiar pela divergência com o esposo, ou às vezes, muitas vezes era um filho, outras vezes era um pai ou mãe, né, que criavam dissabores e problemas para que aquela determinada trabalhadora não estivesse presente naquela seara. Então, para a gente ver que quando nós definimos e determinamos o local onde nós queremos professar ou nos encontramos com Jesus, não é fácil podermos perseverar neste caminho quando nós não temos dentro do seio familiar a harmonia em relação a esse princípio. Então, isso não é uma coisa de hoje, não é um problema que ocorre em poucas famílias, acontece em várias, diversas. Muitos e muitos amigos confessam as dificuldades que muitas vezes ocorrem nos seus lares por professarem religiões diferentes. É muito difícil a gente ter um casal onde um professa uma religião e o outro outra, e que ambos se respeitem e possam ou ir juntos, um para a religiosidade do outro, ou respeitar o momento do outro de ir para a sua religiosidade e dele ir para a sua, né, ou dela, tá certo? Então, essa proposta, quando ele traz essa parte do texto, né, ela nos chama bastante atenção em relação a isso. E aí ele diz assim, ó, nem sempre os laços de sangue reúnem as almas essencialmente afins. E isso está bem retratado nos livros de Emmanuel, nesses romances. Né? Porque a gente vê isso muito claro. Veja, a gente vê Abigail com relação a Paulo de Tarso, né? O quanto ele foi resistente e quanto foi difícil para ele, porque ele rompeu o seu noivado com Abigail, no momento em que descobriu que ela também era cristã, porque seu irmão era cristão, né, e professava o cristianismo, onde ele perseguia os cristãos. E passa dali a um ódio ferrenho de Jesus e perseguir a todos os cristãos e ser bastante maldoso mesmo, ruim. Paulo perseguiu muitos cristãos e condenou diversos, mas era ruim por quê? Era ruim, mas ao seu pensamento, ele estava fazendo o bem, ele não estava fazendo o mal. Até ele despertar para a realidade, ele julgava que ele estava defendendo aquilo que ele tinha como convicção. No momento em que ele entende que ele estava equivocado, ele muda o seu comportamento e a sua conduta. E passa de perseguidor a perseguido, porque agora ele, como cristão, vai ser perseguido por ser cristão e por seguir o mestre. Né? Então, a gente vê que esses laços não são sempre afins, né? E, frequentemente, pelas imposições da consanguinidade, grandes inimigos são obrigados ao abraço diurno sob o mesmo teto. Quantas e quantas histórias nós vimos, e a gente, quando vai estudar a doutrina dos espíritos, né, a gente vê lá no livro dos espíritos mesmo,
A gente tem, quando ele fala sobre a questão do parentesco e filiação, tem lá no Livro dos Espíritos, nas questões 203 a 206, a gente tem as aparências físicas e morais, na 207 a 217, no Livro dos Espíritos, no capítulo 7 também da Lei de Sociedade, ele fala sobre os laços de família, nas questões 772 a 775, né? E aí a gente vai, toda a codificação traz informações a respeito desses laços de família. No Evangelho, ele traz no capítulo 4, nos itens 18 a 23, sobre a reencarnação fortalece os laços de família, ao passo que a unicidade da existência rompe. Se a gente pensar que só há uma vida, como é que a gente pode crer em laços de famílias para a eternidade? Então, a reencarnação vem nos demonstrar que os laços de família. E aí a gente vem entender, será que parentela é a mesma coisa que família? E aí é quando Emmanuel vem nos esclarecer, porque ele diz, é razoável sugerir-se uma divisão entre os conceitos de família e parentela. O primeiro constitui o símbolo dos laços eternos do amor, ou seja, a família. São os laços eternos do amor. O segundo, que é a parentela, é o cadinho de lutas, por vezes acerbas, em que devemos diluir as imperfeições dos sentimentos, fundindo-os na liga divina do amor para a eternidade. A família não seria a parentela, mas a parentela converter-se-ia mais tarde nas santas expressões da família. Aí ele diz: recordamos tais conceitos a fim de acordar a vigilância dos companheiros menos avisados. A caminho de Jesus será útil abandonar a esfera de maledicências e incompreensões da parentela e pautar os atos na execução do dever mais sublime, sem esmorecer na exemplificação, porquanto, assim, o aprendiz fiel estará exortando-a, sem palavras, a participar dos direitos da família maior, que é a de Jesus Cristo. Então, veja, ele vem nos chamar a atenção em relação a isso. Por isso que lá no Evangelho tem um momento que está lá na estranha moral, em que diz que os parentes, né, de Jesus vêm com Maria buscá-lo ali onde ele estava pregando, e quando vem bater a porta, as pessoas que estavam ouvindo falar, chega a ele e diz, a tua mãe e teus irmãos estão ali, fora, a te chamar. E aqui vamos lembrar que irmãos naquela época eram considerados os primos também, todos os parentes próximos eram chamados de irmãos, tá? E aí, quando dizem isso, Jesus olha para aquele povo e diz: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Senão todos vós que fazem a vontade do meu Pai. Ali Jesus estava falando sobre a diferença entre parentela e irmãos. Irmão e família, né? Parentela e família. Porque a parentela pode ser aquela que convive conosco no mundo material, que podem ser inimigos do passado, dos quais nós vimos para reajustar os desajustes do passado, mas a família são aqueles que vivem no mesmo âmbito familiar, de fato, mas que são afins, têm sintonia, são similares. Então, nem toda a família, os espíritos que estão ali reunidos, são espíritos afins. Quantas famílias a gente vê que existem brigas, dissensões e dificuldades de relação, porque muitas vezes não são espíritos que tinham uma afinidade anterior, muito pelo contrário, foram espíritos que tiveram muitas divergências no passado e que, pela misericórdia divina e pela necessidade de reajustar aquilo que eles mesmos solicitaram para o reajuste, eles então buscam
estar no mesmo conglomerado familiar, ou seja, a parentela corporal, para poder ajustar. E às vezes é necessário mais de uma encarnação para esses ajustes. Mas com o auxílio, muitas vezes, da família verdadeira, que é a família espiritual, que muitas vezes vem como forma de um parente mais próximo, ou de um vizinho, ou de um amigo, para apoiar, para auxiliar, como no caso da própria Abigail, né? Que teve ali aquele casal que a acolheu como filha, né? E a auxiliou e a amparou após ela ficar órfã do seu pai, porque já era órfão, Abigail e Estevão já eram órfãos de mãe. E quando houve lá aquele problema junto em relação à sua casa, que eles foram expulsos do seu lar, e o seu pai foi assassinado, seu irmão ficou preso, e largaram Abigail, né? E ela então conseguiu que amigos do seu pai, que era um casal que não tinha filhos e que gostavam dela, puderam lhe abrigar como filha do coração e dar a ela todo o amor e carinho para auxiliá-la a seguir a sua jornada. Então, muitas vezes, essa parentela espiritual vem como um pai e uma mãe que adota aquele espírito, porque ele não tinha a condição de nascer pela parentela corporal, mas a afinidade espiritual o leva àquela família por meios outros que não o do vaso físico. Veja como é lindo o amor e a misericórdia divina nos auxiliando nesse caminho chamado família, chamado parentela, que nos auxilia no progresso moral. Porque através dessas sucessivas reencarnações, porque aí quando ele fala sobre a reencarnação fortalecer os laços de família, porque ela nos dá a possibilidade de ir ampliando, porque qual é a proposta, afinal, do Pai Celestial? Quando ele trouxe e o mestre veio estar conosco, o que é que ele disse? Quando apresentado o decálogo, que ele só via duas leis ali: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, o mestre vem implantar o reino de amor de Deus na terra. Nos pede a amarmos uns aos outros. Pede para que seus discípulos amem-se uns aos outros, assim como ele amou a eles. Pede a nós, no Sermão da Montanha, que nós amemos os nossos inimigos. Então, o propósito divino para a vida de todos nós é o amor incondicional, é o amor pleno, é que nós possamos amarmos-nos um ao outro mutuamente. E como é que a gente vai aprender a nos amarmos, se não neste cadinho de parentela, para aparar as arestas das dificuldades de relações que nós temos? E muitas vezes a gente não consegue aparar essas arestas numa única encarnação. Às vezes são necessárias sucessivas encarnações para que a gente possa fazer esses ajustes. A gente vê no livro Nosso Lar um exemplo muito claro disso, quando André Luiz está lá em Nosso Lar e recebe a visita de sua mãe. E na última visita que sua mãe vem fazer a André Luiz, ela vem, veja que lindo, gente, dizer a ele, ela, que já estava em paragens celestiais mais superiores, que não tinha mais a necessidade para reencarnar, mas pede à espiritualidade pela misericórdia de que ela possa retornar ao vaso físico para auxiliar o seu marido, que encontrava-se
nas zonas umbralinas, como eles chamam nesse livro, que não é nada mais, nada menos do que a parte mental em que aquele homem se encontrava de perturbação junto àquelas duas amantes do passado, que traíra com elas a sua esposa, que era a mãe de André Luiz, e ela vem se propor, gente, olha o amor deste espírito para com os demais, compreendendo a infância espiritual deles. Vem reencarnar para novamente ser esposa daquele homem e receber aquelas duas mulheres que eram amantes dele como filhas, para dar a elas todo amor e carinho e educação ética e moral, para que elas pudessem seguir a sua existência com a proposta de uma mudança de comportamento. E aí, veja, é quando a gente vê, veja como se explicam as coisas. Olha, eu acho perfeito. Porque aí a gente vê um casal que já vem numa segunda encarnação juntos, então a afinidade dos dois já começa a se tornar um pouco maior, né? Ele mais desequilibrado, ela centrada, né? Porque já é de um espírito mais elevado, para auxiliar ele no seu progresso, na questão da fidelidade e tudo mais, e as duas filhas, também com seus desvios morais, vêm para ter uma orientação de norte de conduta moralizado por aquela mulher moralizada. E o pai vem agora para vencer a sua má inclinação, a sua tendência equivocada, com aquelas duas mulheres amantes do passado, que ali ele vai aprender a sublimar o desejo sexual para o amor de pai. Quando não consegue domar o instinto, ele violenta as filhas. Quando ele doma o instinto, ele ama incondicionalmente as filhas. Mas muitas vezes, mesmo domando o instinto e não violentando sexualmente as suas filhas, mas ele tem uma posse imensa daquelas filhas que nenhum homem serve para ser o esposo das suas filhas, porque ele é o pai e ele se projeta como sendo o homem ideal para cada uma de suas filhas. E aí tem de ver aquelas duas mulheres antes como amantes, casando-se e arrumando novos maridos, e ele assistir e aprender a liberar o seu amor incondicional de pai, permitindo que aqueles dois espíritos agora sigam a sua evolução numa jornada diferenciada. Então, Deus nos dá essa oportunidade de podermos trabalhar essa parentela para que dentro desse, quando nós temos o êxito nesse trabalho de carinho, de ajuste de amor, nesse romper dos desejos, das insanidades que muitas vezes ocorrem na vida, sublimarmos o sentimento e transmutarmos ele para um amor sublime, um amor fraterno, porque esse era o grande desafio daquele homem naquela encarnação. E aí, quando há o êxito, que a gente não pode precisar, porque não temos a informação de como foi aquele projeto reencarnatório, mas há projetos que a gente assiste no nosso dia a dia. Aqueles dos quais a gente vê, muitas vezes, alguns pais falirem porque violentam suas próprias filhas, porque não conseguiram domar os instintos sexuais, e outros casos em que a gente vê aqueles pais, e aqui quando eu falo pais, viu, gente, não falo só de homem, não, falo de mulher também, tá? Porque a gente sabe que existe a violência sexual tanto com mulheres quanto com meninos, meninas como meninos. Tá? Os homens não estão isentos de sofrer violência sexual, não, tá? Vamos lembrar disso. Então, a gente não pode estar, eu não me atenho a estar aqui com essas
querelas pequeninas que as pessoas têm dessas questões muito apegadas a divisões. Eu estou falando em termos de seres, pais no geral, tá certo? Termos de seres que agora vêm como tutor de outro espírito para aprender a amar, tendo esse amor sublime, não mais o amor da sensação da relação de paixão, mas do amor de paterno ou materno, tá certo? Por isso que a gente tem que ter muito cuidado com essas relações e entendermos que aqueles espíritos que nos vêm como filhos, eles vêm com a proposta divina de nós podermos ser-lhes os tutores e dar-lhes o exemplo de conduta ética e moralizada. Por isso que os psicólogos nos dizem que nós devemos, antes de ter um filho, educarmos-nos 10 anos antes, começarmos a nos educar a uma conduta ética e moralizada, a uma mudança de comportamento, para podermos, então, dar a condição de um espírito reencarnar e aí sim podermos ser exemplo de comportamento e conduta para os ajustarem no caminho moral. Né? Então, às vezes, os desajustes dessas aparências eles ocorrem pela falta de observação da lei. Da lei qual, gente? Da lei divina, da lei moral. E aí é quando tem essas situações em que os espíritos muitas vezes reencarnam em famílias totalmente diversas da sua. Veja, a nossa irmã Célia mesmo, quando veio, ela não tinha uma afinidade moral com seus pais, não. Tanto que ela, em sacrifício, ela vai e assume uma responsabilidade de algo que ela não fez para impedir dificuldades maiores para sua mãe junto a seu pai. E aí ela ali, naquele sacrifício, ela impõe a ela um martírio para depois ela ir para uma vida de contemplação, uma vida de exemplo de vida de conduta ética e moralizada, onde passou a vida inteira vivendo depois disso como um homem, né, encoberta de andrajos, de roupas para não ser descoberta, a fim de ter a paz íntima e poder professar aquela religiosidade da qual ela abraçou e que trouxe alento e consolo ao seu coração. E veja, mesmo dentro de toda a dificuldade, ela não foi desamparada. A espiritualidade auxiliou ela em todos os momentos. Né? Teve suas provações, teve a provação que foi posteriormente foi visto que era equivocado quando foi acusada de ter violentado uma jovem e que como é que ela podia ter violentado uma jovem se não era homem? A jovem não sabia que ela era uma mulher, mas quando ela desencarna que é descoberto que ela era uma mulher, então cai por terra aquela acusação que aquela jovem faz a ela e então descobre-se a verdade. Vejam, são tantas nuances na vida das criaturas quando resolvem seguir o caminho do bem, sempre agem aqueles que adentram a nossa existência para conturbar, muitas vezes para trazer discórdia, dissensão, para fazer maledicência, né? Criar embaraços na vida dessas criaturas que se colocam no caminho para seguir a proposta de seguir o Evangelho. Não é fácil, mas não é impossível. A jornada, desculpem, ela sempre terá tropeços, mas os próprios Espíritos nos advertem. O homem pode ser arrastado para a queda, mas ele cai se ele se permitir cair.
por ele coadunar com aquele sentimento. Se ele for firme na perseverança do desejo de seguir o caminho do bem, ele não falirá. Ele, pelo contrário, ele sairá da sua existência logrando êxito pela sua perseverança no caminho do bem e do amor ao próximo. Então, a gente vê lá no Evangelho, no capítulo 14, o item 8, fala sobre a parentela corporal e espiritual. Essa diferença. Por quê? Porque a gente sabe que há, às vezes, e os Espíritos nos advertem, uma família vem, aquela família toda sintonizada, é uma família de fato, tanto espiritual como família corporal. E aí, no meio daquela família toda uníssona, vem um espírito e nasce naquela família que ele é totalmente adverso. Aí é aquela história que a gente diz, eu sou o patinho feio da família. Não tem tantas pessoas que se colocam dessa maneira, né? E aí, quando aquela criatura se sente o patinho feio da família, por que é? Talvez porque ele seja, ou, porque aí a gente tem os dois lados, ou ele é o espírito rebelde que aquela família abraçou para poder auxiliá-lo a poder entender o Evangelho de Jesus e seguir o seu progresso, ou a família que é toda desnorteada e ele é o espírito equilibrado que vem trazer para aquela família o esteio, o equilíbrio, o norte de conduta para a existência dos demais, dando exemplo. Quantas histórias a gente vê aí, gente, de exemplo de vida de criaturas que seguiram caminhos e que a família toda, né, era conturbada, mas depois que aquela criatura se norteou e seguiu, trouxe no caminho o equilíbrio para o restante da família, né? Então, a gente precisa entender que esses desafios da relação e da vida no corpo físico, da nossa reencarnação, sempre haverá desafios constantes. Para podermos conseguir vencer esses desafios, é necessário nós termos o esteio no Evangelho. Porque quando nós buscamos o Evangelho como norte de conduta, nós que seremos dentro da nossa parentela aquele que trará a pacificação, aquele que não será o que levará à discórdia, à briga. Os demais podem te acicatar, podem te acusar de várias coisas, e você vai estar lá no seu equilíbrio, você vai estar lá sempre apaziguando as dificuldades, os problemas, as discórdias, as dissensões. E aí, quando menos esperar, os demais vão começando a se ajustar também. Às vezes, na mesma encarnação. Às vezes, serão necessários diversas encarnações para que nós possamos, juntos, através dessa parentela, transformar ela numa verdadeira família, uma família uníssona, em equilíbrio, em harmonia. Quantas encarnações serão necessárias para isso? Ai, nós não podemos precisar. Alguns despertam para este amor amplo familiar na mesma encarnação. Outros, muitas vezes, precisam de milênios para isso. Lembra de Jesus, quando Públio Lentulus foi buscá-lo, pedindo para que ele pudesse cuidar da sua filhinha? O mestre diz a ele que a filhinha seria curada, não por ele, senador romano orgulhoso, mas pelo coração bondoso daquela mãezinha, que muito amava aquela criança. E aí, pela fé da sua esposa, é que a criança iria ser curada. E aí Jesus olha para ele e diz, tu podes decidir me seguir agora ou daqui a 1000 anos. E a gente vê tudo que se procedeu diante da vida de Públio Lentulus, que ele poderia ter evitado todas aquelas dores e dissensões, todos aqueles dissabores da vida, se ele tivesse escutado Jesus
ainda ali naquela encarnação. Quantos de nós sofremos dificuldades e dissabores junto aos nossos familiares porque não queremos ouvir o Evangelho de Jesus, porque não queremos seguir o norte de conduta que o Evangelho nos manda, silencia na dor, no sofrimento, muitas vezes nas perseguições, nas acusações inverdadeiras, silencia. Não ser tu aquele que acusa e que apedreja, antes seja tu aquele que é apedrejado e acusado. Porque pelo menos não és tu aquele que traz a divisão. Então, que nós possamos compreender a proposta desse evangelho, a proposta daquilo que essa mensagem nos traz. E por isso que ele diz, vou reler os últimos trechozinhos que ele nos chama a atenção enquanto cristãos. Porque ele diz assim: recordamos tais conceitos a fim de acordar a vigilância dos companheiros menos avisados. Que não sejamos nós esses companheiros menos avisados. E aí ele diz: a caminho de Jesus será útil abandonar a esfera da maledicência e incompreensão da parentela e pautar os atos na execução do dever mais sublime, sem esmorecer na exemplificação, porquanto assim o aprendiz fiel estará exortando-a, sem palavras, a participar dos direitos da família maior, que é a de Jesus Cristo. Nós temos o exemplo do nosso irmão Bezerra de Menezes, que quantas e quantas vezes ele deixou a família para ir socorrer os menos validos. Que tendo seu filho doente, adoentado em casa, mas sendo pedido socorro a uma outra criança que estava morrendo, ele deixa o filho com febre em casa com sua esposa e vai socorrer o filho do alheio, e quando ele retorna ao lar, o seu filho está curado. Porque ele não olhou para o egoísmo íntimo, porque ele sabia que em casa a esposa tinha todas as orientações e as melhores condições de cuidar do seu filho. Mas aquela outra criança que foi pedir o socorro, a família não tinha quem a socorresse. E ele, percebendo a necessidade do outro, ele esqueceu os seus e foi auxiliar. E vivendo dentro do amor ao próximo, foi que ele também foi beneficiado, levando a cura, recebendo a cura do seu filho através da espiritualidade amiga. Que nós possamos compreender essa proposta de vida, que nós somos chamados, enquanto cristãos, arregacemos as mangas, meus irmãos. Os tempos são chegados e o mestre chamado Jesus precisa de todos nós para o trabalho da seara. Não sejamos nós aqueles que ficam esperando que o trabalho chegue. Não, não. Vamos nós em busca do trabalho do Cristo, porque este é o verdadeiro trabalho que o verdadeiro cristão precisa buscar. Muita paz a todos, que Deus nos abençoe. Vamos fazer a nossa prece? Vamos orar? Divino e amado Mestre Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por mais um momento de reflexão, de estudo, de aprendizado. Agradecemos pelo amparo e pela ajuda dos bons espíritos no transcorrer de toda a lição que nos foi trazida neste momento. Que possamos refletir cada vez mais qual é o nosso papel perante os nossos seios familiares. Que nós possamos ser sempre aquele que traz a paz, a harmonia, o equilíbrio. Busquemos o silêncio da prece e o auxílio e o amparo da espiritualidade amiga, sempre que a divergência intercorrer no nosso seio familiar. Nós te rogamos, Senhor, o amparo de toda a espiritualidade, levando os fluidos bálsamos e suavizadores de paz, de harmonia e equilíbrio a todos aqueles que puderem sintonizar com esta lição que nos foi trazida neste momento, para que eles possam receber do alto o lenitivo necessário às suas mentes e seus corações. Muita paz a todos, que Deus nos abençoe e até logo mais.